Olá, graça e paz a todos que têm me acompanhado nesse processo, né, de aprendizado. Nós hoje estamos na nossa quarta aula daquilo que nos foi proposto da revista Fundamentos da Fé. E dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós falaremos sobre o novo nascimento, que é o nosso tema dessa quarta aula. E para falarmos sobre isso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí onde você está e me acompanhar na leitura, lá no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos e seria bom que você pudesse me acompanhar. Como nós falamos já desde a primeira aula, né? A importância de estarmos juntos com a Bíblia, eu com a minha, você com a sua, para nós fazermos juntos a leitura dos textos. Então, vamos lá no Evangelho segundo São João, capítulo 3. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Amém. O novo nascimento é algo que o próprio Senhor Jesus fala, né, nessa conversa que ele tem com Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. Nicodemos era mestre. E na sequência do diálogo, Jesus vai falar isso, fala: Nicodemos, você é mestre em Israel e você não sabe o que isso significa? E muitas vezes as pessoas nas comunidades de fé falam sobre nascer de novo, mas não têm compreensão do que isso significa. Mas de fato é algo fundamental na nossa caminhada. Porque no versículo 3 do texto que nós lemos, Jesus diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se o novo nascimento é assim tão importante, de fato nós precisamos conhecê-lo melhor. De fato nós precisamos entender o seu significado. E esse é o objetivo da nossa lição. Se você tem nos acompanhado desde a primeira lição, você com certeza deve perceber que há uma sequência didática nos assuntos que nós estamos tratando. Nós falamos, na lição número 1, nós falamos sobre o pecado. Falamos sobre a tentação, falamos por que nós somos tentados, falamos sobre a consequência do pecado, né? Falamos sobre a morte espiritual, a separação que o pecado faz entre nós e o nosso Deus. Na segunda lição nós falamos sobre o arrependimento e o arrependimento ele gera então vida nos nossos corações quando é um arrependimento genuíno, porque ele gera em nós um profundo desejo de mudança, de transformação, de mudança de atitude. E na terceira lição nós falamos sobre salvação, que foi a última lição que nós tivemos, né? E falamos que é graça de Deus a salvação. Mas a salvação, ela também gera em nós
algumas coisas. E nós falamos que a salvação é graça, é dom de Deus, que ela não vem de nós mesmos, que nós não somos capazes de alcançá-la pelos nossos méritos. E nós falamos que nós, apesar de não alcançarmos a salvação pelas obras, por aquilo que nós fazemos, a palavra nos ensina que nós somos salvos para as boas obras. Então há uma continuidade. Nós não somos salvos em Jesus Cristo para continuar tudo da mesma forma. Porque a partir do momento que nós somos salvos em Jesus Cristo, a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, entendemos o que Jesus fez por nós e cremos nesse sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, entregamos as nossas vidas a Ele, acontece em nós o novo nascimento. Ou seja, nós passamos a ser novas criaturas. E 1 João fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós falamos que em Cristo nós somos justificados. Né? O Senhor Deus não quer cobrar de nós o pecado, então Ele envia Jesus Cristo para ser o sacrifício santo, perfeito, para nos poupar da condenação. E Jesus, então, Ele vem para nos salvar a partir do momento que nós cremos nele. E se nós confessamos os nossos pecados, Ele não só nos perdoa, mas também nos purifica. Né? E 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura, tudo se faz novo. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Nele nós temos a oportunidade de uma nova vida, de nascer de novo e ter as nossas vidas transformadas. Talvez você já tenha ouvido a expressão com relação a alguém e dizer assim, não, essa pessoa só vai melhorar se nascer de novo. Né? E às vezes é uma fala, é um ditado popular, sem a compreensão do que isso significa conforme a palavra de Deus. De fato, nós só temos jeito quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos da água e do Espírito, quando em Jesus nós somos feitos nova criatura. E em Tiago 1,18 diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Queridos, o novo nascimento é algo essencial, é algo fundamental nas nossas vidas, né? E a nossa lição, a nossa revista que nós temos compartilhado dela, diz que o novo nascimento acontece quando nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Deus, recebemos o seu perdão e Ele nos justifica de toda injustiça, conforme o texto de 1 João 1,9 que eu li. Nesse momento, além de sermos justificados, somos feitos nova criatura, gerados pela fé em Deus. Chamamos a isso de regenerar, gerar de novo, ou seja, o novo nascimento. Nós precisamos nascer de novo, né? E nós vimos isso, que Jesus deixou isso muito claro, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, porque nós somos feitos, nós somos corruptíveis, e nós precisamos que a semente da incorruptibilidade gere em nós frutos, e isso acontece quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, e Ele gera em nós essa mudança, essa transformação. Quando a raça humana desobedeceu a Deus, pecou. Nós falamos já sobre isso. E a sua natureza foi corrompida. O pecado entrou. O ser humano se tornou escravo dos desejos carnais, escravo das suas ambições e fazendo
tudo o possível e o impossível para satisfazer as suas próprias necessidades, inclusive desobedecendo a vontade de Deus, extrapolando, transpondo limites estabelecidos pelo Senhor. A velha natureza era escrava do pecado, mas Cristo nos vivificou. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Cristo nos vivificou, nos deu vida, gerou vida em nós, né? E a velha natureza se torna escrava do pecado, foi corrompida. Para se libertar desse jugo, só há uma solução: a morte, pois a velha natureza foi crucificada com Cristo. Então, Cristo naquela cruz morreu a morte que era minha, que era sua. A morte de um pecador. A morte que nós merecíamos. Mas ele tomou o nosso lugar. Tomou o nosso lugar naquela cruz para que nós vivêssemos. Com Cristo, a velha natureza é crucificada. E nós, com Cristo, temos vida. Ele morreu a morte que era minha, que era sua, para que nós pudéssemos viver a vida abundante, que é a vida dele, que é a vida que ele tem para nos dar. Com a morte da velha natureza, uma nova natureza é gerada em nós, que é inclinada a fazer a vontade do Pai. Então, mais uma vez, vamos lembrar da semana passada. Eu não sou salva porque eu faço a vontade do Pai, mas porque eu recebi a salvação em Jesus Cristo. O meu desejo é agradar ao Pai, é fazer sim a vontade dele. É a nova natureza. É a transformação que o Espírito Santo de Deus opera em nós. E aí nós podemos fazer um paralelo, né? Uma analogia, o nascimento natural e o nascimento espiritual. Quando você nasce bebezinho lá do ventre da sua mãe, quando eu nasci da mesma maneira, né? Todos nós com mães diferentes, em circunstâncias diferentes, mas nascemos da mesma forma, um pai e uma mãe gerando um filho. Nós somos cuidados, nós somos alimentados, nós somos ensinados os primeiros passos, né? Alguém vai nos tomar pela mão, vai nos ensinar a caminhar, até que cheguemos à estatura que possamos ter uma vida independente, possamos fazer a nossa própria alimentação, cuidar de nós mesmos e também cuidar de outras pessoas, né? Essa é a lei natural. Quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos em Jesus Cristo, nós nascemos espiritualmente, nós somos também comparados a bebês na fé. E aí nós precisamos do leite espiritual, o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. E nós vamos precisar ser cuidados, nós precisamos ser alimentados, porque um bebê, ele não cresce sozinho, né? Um bebê precisa ser cuidado, precisa ser tratado adequadamente para que ele cresça de maneira saudável. Assim também quando nós nascemos de novo. Por isso, muitas vezes, quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, alguém nos apresenta Jesus e essa pessoa vai cuidar de nós como uma mãe, como um pai, cuida dos seus filhos, orientando, ensinando e vai nos aconselhar, olha, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Vamos orar juntos, eu vou orar por você. Olha, o caminho não é esse, vamos por aqui. Alguém vai zelar pela nossa vida espiritual, de maneira que nós possamos também zelar por outras vidas, né? Quando nós apresentamos Jesus a outras pessoas. Esse é o processo de discipulado, é na caminhada. O processo de discipulado é vida gerando vida. E nossa vida vai gerar vida no coração de outras pessoas. Mas a minha vida, não. A vida de Jesus. Porque nós não fazemos discípulos para nós fazemos para Jesus.
E uma outra coisa interessante que a revista também nos fala, que nós precisamos nascer de novo para herdarmos a vida eterna. Precisamos ser gerados do Espírito para vermos o reino de Deus. A corrupção não pode herdar a incorrupção. A santidade de Deus é tão pura, é tão perfeita, Deus é tão santo, tão maravilhoso, que se nossa natureza fosse a mesma, se nós não fôssemos regenerados em Cristo, se nós não tivéssemos se nós não fôssemos uma nova criatura, uma nova natureza, nós jamais poderíamos restabelecer a nossa comunhão com o Senhor, né? Porque a santidade de Deus não coabita com o nosso pecado, com a nossa natureza caída, corrompida. Então sim, nós precisamos nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, há uma transformação de dentro para fora. Nicodemos pergunta para Jesus, mas Jesus, pode um homem velho nascer de novo? Pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Não era desse nascimento que Jesus estava falando, né? Nós não acreditamos em reencarnação. Então, o que Jesus estava falando era o nascimento espiritual. Por isso ele diz, né? Quem não nascer da água e do Espírito, a água que nos lava, a palavra de Deus nos lava, nos purifica, nos mostra a verdade, nos revela a vontade de Deus e nascer, conhecer esse Deus, nascer o desejo no nosso coração de fazer a vontade dele. E nós percebemos essa transformação quando menos nos damos conta. Os nossos valores estão sendo resgatados, os valores do reino de Deus estão sendo implantados no nosso coração, porque não é possível que alguém que conheceu a Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, que verdadeiramente nasceu de novo, possa continuar com os valores do mundo. Não, nós precisamos que os valores do reino de Deus sejam gerados em nós, sejam entranhados em nós e que nós não nos guiemos mais por aquilo que vemos, por aquilo que sentimos, por aquilo até que ouvimos, mas que nós nos guiemos por aquilo que cremos, o nosso Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Criador de todas as coisas, mas que, acima de tudo, a sua essência é o amor, é graça, é bondade, é misericórdia. Eu não posso dizer que nasci de novo e odiar o meu irmão, porque a palavra é muito clara, ela diz que eu não posso amar a Deus, a quem eu não vejo, se eu não consigo amar ao meu irmão, a quem eu vejo. Eu não posso dizer que eu nasci de novo se eu não amar o meu próximo, se eu não me importar com a necessidade do meu próximo, com a dificuldade do meu próximo, se eu me mantenho indiferente à fome que as pessoas sentem. Eu não posso dizer que eu nasci de novo se eu continuo egoísta, se eu continuo pensando em mim mesma, se eu continuo me achando melhor do que o próximo. Aquele que nasce de novo tem gerado dentro dele a vida de Jesus, a vida que Cristo veio para nos dar, a vida abundante. E essa vida é gerada pelo poder do Espírito Santo. Isso também a lição fala para nós. O texto de Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa. Amados, o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa herança. A partir do momento que nós cremos, como diz aqui o texto, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que eu conheci a palavra de Deus, o evangelho da salvação, as boas novas da salvação em Jesus Cristo, pela graça de Deus e não pelos meus méritos, tendo nele também
crido, eu creio na graça de Deus. Eu creio que é Jesus Cristo que me salva. Eu sei, eu entendo que eu jamais alcançaria a salvação pelos meus próprios méritos. Então, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós nos tornamos morada do Altíssimo pelo poder do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em mim e em você pelo seu Espírito. Quando nós cremos nele, quando nós ouvimos acerca da verdade, cremos no Evangelho da nossa salvação, as boas novas, então nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Ah, queridos, que coisa maravilhosa, né? Aí vemos que o novo nascimento é um ato de Deus através do Espírito Santo, operado na vida de todo aquele que crê. Você crê? Você recebeu Jesus na tua vida como teu Senhor e teu Salvador? Você se arrependeu dos seus pecados e você tem buscado se alimentar da palavra de Deus? Você tem buscado, através da oração, a presença de Deus na sua vida? Então Deus, pelo poder do seu Espírito, gera em você a nova criatura. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo quando recebemos o Espírito Santo como consequência de crer no Evangelho da salvação. Então nascemos de novo. É óbvio que esse novo nascimento ele vai ser demonstrado no dia a dia, vai ser demonstrado através das nossas atitudes, vai ser revelado às pessoas o amor de Deus através das nossas vidas. Por isso que eu falei antes, eu não posso dizer que eu nasci de novo, mas eu não sou capaz de amar o meu próximo, amar o meu irmão, estender a mão ao necessitado, porque o novo nascimento, ele faz isso conosco, transforma. As nossas prioridades mudam, os nossos valores mudam. Não é o que eu quero, não é o que eu sonho, não é o que eu desejo, mas é o que Deus tem para mim. Eu passo a buscar os sonhos de Deus para minha vida. E às vezes nós cantamos, né, que os sonhos de Deus são maiores que os meus, e são de verdade. A palavra de Deus, o Senhor diz que eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer dar para nós aquilo que nós também desejamos. E nós desejamos o quê? Paz, saúde, alegria, uma vida digna. E Deus quer dar isso para todos nós. Mas os caminhos dele, muitas vezes, não são os nossos caminhos. E muitas vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que Deus tem para nós. E quando nós nascemos de novo, nós passamos a buscar o que Deus quer para nós. Porque a minha vida, ela é regenerada, ela é transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E os meus valores passam a ser os valores do reino de Deus. E o meu desejo passa a ser o desejo de Deus. E nós vemos a vida de Deus, que ela é tremenda e é maravilhosa quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus. Você tem dúvida quanto a uma atitude que você quer tomar? Você tem dúvida com relação a algo que você está pensando, se está certo, se está correto? Coloque na balança de Jesus Cristo. Passe pelo crivo de Jesus Cristo e pergunte: Jesus, como é que o Senhor faria nessa situação? Jesus, o que o Senhor pensaria a respeito disso? Jesus, o que o Senhor falaria a respeito disso? Jesus, o Senhor ajudaria o necessitado? Jesus, o Senhor estenderia a mão para aquela pessoa? E eu tenho certeza que você vai saber as respostas quando você fizer essas perguntas ao Senhor Jesus. Ele vai te dar clareza para que você possa tomar as atitudes corretas. Isso é a vida de Deus sendo gerada em nós. Isso é Cristo vivendo através das nossas vidas. Isso é o testemunho vivo
de que Jesus habita em nós, de que nós somos de fato templo do Espírito Santo. E a conclusão dessa lição diz algo bem interessante para a gente compreender um pouquinho, porque apesar de serem duas coisas distintas, a justificação pela fé, que é a redenção ou salvação, e o novo nascimento, que é a regeneração, elas acontecem no mesmo momento e como resultado de uma mesma coisa. Então nós estamos estudando em tópicos separados, mas elas acontecem juntas. A partir do momento que eu creio, que eu me arrependo, que eu me converto a Jesus, que eu me volto para Jesus, que eu mudo o meu caminho. Se antes eu caminhava em direção ao mundo, hoje eu caminho em direção a Deus. Então, quando isso acontece, automaticamente acontece também o novo nascimento. É um processo que é simultâneo, né? Ouvir a palavra de Deus e crer. E a fé se torna o elemento essencial tanto para a salvação quanto para o novo nascimento, porque essas coisas elas não acontecem separado e não acontece uma sem a outra. Se nós somos salvos em Jesus Cristo, nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. E se nós somos nova criatura, a nossa mente é a mente de Cristo. Os nossos valores são os valores do reino de Deus. E o nosso desejo é a vontade de Deus. Como Jesus certa vez disse, o meu alimento consiste em fazer a vontade do Pai. Quando cremos, nascemos de novo. E nós vamos falar mais adiante, eu creio que já na próxima lição, nós vamos falar sobre fé, porque também há alguma confusão a respeito desse assunto que nós precisamos esclarecer. A nossa lição de hoje é uma lição bem curtinha e eu quero desafiar a você para que nessa semana que nós temos aí nos nossos estudos, sempre são a cada semana nós postamos um novo vídeo. E nessa semana, de hoje que você está assistindo esse vídeo, até o próximo vídeo, próxima aula, que nós vamos falar sobre fé, que você esteja orando e buscando do Senhor o que falta para a tua compreensão ainda acerca desses assuntos. Que você possa buscar de Deus aquilo que você ainda talvez não tenha esclarecido a respeito disso. Que você possa reler os textos. Releia o texto de João, capítulo 3. Releia a lição, você que já recebeu aí a sua lição. Se você não tem a sua lição, talvez entre em contato. Nós temos sempre colocado no vídeo, né, na descrição do vídeo, no YouTube, nós sempre colocamos a maneira que você pode adquirir essa lição. Mas se você não tem conseguido entrar em contato, fale com seu pastor, com a sua pastora, né? Talvez aí na tua igreja ele tenha. Se você não é da igreja metodista e você deseja obter esse material, pode também entrar em contato comigo. Se você não está conseguindo com a sede, eu entro em contato com a sede, nós podemos fazer essa ponte, podemos facilitar para você, para conseguir esse material. Mas releia os versículos com atenção e ore ao Senhor, para que de fato você compreenda a importância de ser essa nova criatura, a importância de permitir o agir de Deus na sua vida, não só para a salvação, mas para a transformação, para que a vida de Deus possa ser gerada em você, para que você possa experimentar a vida abundante de Jesus Cristo a partir de agora, a partir do já. Não espere. Às vezes as pessoas pensam, não, vida abundante é só quando eu estiver com o Senhor na glória. Não espere. Você pode desfrutar desde já. A vida abundante não significa ausência de problemas, não significa ausência de dificuldades, mas significa paz em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos problemas. E que Deus possa te abençoar e possa me abençoar, as nossas famílias, os nossos ministérios, os nossos projetos, e que acima de tudo nós possamos sonhar os sonhos de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.
se Deus permitir.